A volta, Mica, tô contando com você. Então tá, pessoal, hoje eu escolhi um tema que chama Renascer das Cinzas. E eu coloquei um subtítulo que chama Resiliência em meio à adversidade. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu vivi ano passado. E eu queria começar falando porque eu escolhi renascer das cinzas. Quantos aqui já ouviram a história da Fênix? A Fênix. Acho que a maioria conhece, é uma história mitológica muito antiga. E ela é fictícia, claro. Mas ela fala de uma ave que é extremamente grande e poderosa. Ela é vermelha, ela é muito majestosa e ela é muito poderosa. Ela voa por aí arrebentando. E chega no final da vida dela, ela se queima, ela pega fogo, sozinho. Ela é incinerada sozinha e depois disso ela vira cinzas. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando muito sobre a nossa vida, como a gente passa por diferentes estações. Assim como a Fênix, a gente passa por estações onde a gente está voando poderosamente por aí, de forma majestosa, parece que está tudo indo bem. De repente a gente entra numa estação de fogo. E o fogo ele queima, o fogo ele machuca. Mas o fogo também, ele purifica. E o fogo também tem um poder extremamente transformador. O fogo é capaz de transformar sólido em líquido. Ele é capaz de transformar líquido em gasoso. E muitas vezes a gente passa por estações onde nós estamos passando pelo fogo. Ele dói, ele machuca, mas ele transforma e ele purifica. E tem estações que a gente passa que a gente vira cinzas. Muitas vezes você vai sentir que você está passando por estação de cinza na sua vida. Desesperança, falta de senso de propósito. Aquela sensação que minha vida não está andando para lugar nenhum. O que Deus está fazendo na minha vida nesse momento? É uma estação de cinza. Mas a Fênix, ela tem um poder muito interessante. Depois que ela vira cinza, ela renasce daquelas cinzas e é ainda mais poderosa. E eu vou te falar, Deus nos deu esse mesmo poder de renascer das cinzas. Você tem esse poder de renascer das cinzas. E esse poder tem um nome. Deus colocou ele em nós. Deus criou a nossa mente, o nosso cérebro, tudo que nós temos. Esse poder se chama resiliência. É a capacidade que um ser humano tem de renascer das cinzas, de passar pelo fogo, de passar pelas cinzas e renascer ainda mais forte. Superar traumas, superar dores, superar sofrimento e renascer ainda mais forte. Deus nos criou dessa forma. E por isso eu escolhi esse tema, renascer das cinzas, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero começar contando uma parte do testemunho que eu passei ano passado. Eu não sei quantos me acompanham lá nas mídias sociais. O meu irmão também falou um pouquinho do que eu passei. Mas no final de 2022, 6 anos de casado, meu marido está aqui, lindo. E a gente resolveu que a gente estava pronto para engravidar. E aí eu tirei o DIU, né? Em 3 meses eu estava grávida. E foi aquela alegria, foi um bebê muito esperado. E eu fiquei por 3 meses, passei por uma gestação extremamente difícil. Foi uma gestação que eu acordava vomitando, dormia vomitando, eu passava mal o dia inteiro. Foram 3 meses de cama, quem me acompanha mais de perto aqui viu o que eu passei, eu não conseguia andar de carro direito. E ao final de 3 meses, eu me lembro até hoje, era um dia de feriado. Eu levantei toda feliz, já estava com o meu chá revelação marcado, já tinha comprado passagem para ir fazer o enxoval do bebê. E aí eu levantei toda feliz numa quinta-feira, era um feriado. Eu falei, eu vou lá ver o ultrassom para ver como o bebê tá. E meu marido, ele é médico, ele trabalha muito, ele estava muito cansado naquela manhã. Ele falou assim, amor, não sei se eu vou com você. Eu falei, bom, você que sabe. Na hora que eu estava saindo, ele pulou da cama e falou, eu vou. Aí ele se trocou em 5 minutos e me acompanhou até o médico. Aí eu lembro que ele começou a olhar, ele não falava nada. Eu perguntava, ele não falava nada. E aí no final, ele falou, não tem mais batimento cardíaco. Eu sei que era um bebê de 3 meses, eu sei que é muito pouco tempo. Mas era um bebê muito esperado. Eu já amava aquela bebê, era uma menina. Eu esperei por ela. E eu lembro que
eu tive que tomar uma decisão naquele momento, se eu ia tirar ou se eu ia esperar um aborto natural. E aí eu resolvi que eu ia tirar. E por 4 dias, até o dia de eu ir lá fazer o procedimento, eu lembro que eu tomava banho todas as noites, eu colocava a mão na minha barriga e eu falava: Senhor, o Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor pode ressuscitar minha filha, Senhor, faz um milagre. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E eu orava na minha barriga, e eu orava na minha barriga. E eu lembro que chegou no dia de eu ir tirar a bebê, eu falei: eu vou fazer um último ultrassom. Eu tinha esperança que Deus podia fazer alguma coisa. Eu falava: vou fazer o último ultrassom antes de eu ir para o procedimento. E aí eu fiz esse ultrassom e realmente a bebê não tinha mais vida. Naquele momento eu chorei muito. E eu ouvi silêncio de Deus. Eu orei e eu pedi, obrigada, Elvio. Eu orei e eu pedi muito a Deus por uma coisa que eu não recebi. E naquele momento veio uma frase ao meu coração, que é uma frase que fala muito comigo até hoje. E eu falei: Senhor, aqui na terra é o único lugar onde nós teremos o privilégio de te adorar em meio a dor e sofrimento. Porque lá no céu nós vamos adorar a Deus em meio a perfeita paz. Então nesse momento, Senhor, eu escolho te adorar e te agradecer em meio à minha dor, em meio à minha tempestade. E essa frase ficou no meu coração. E por muito tempo eu repetia lá para mim: Senhor, eu te adoro, mesmo em meio à tempestade. Depois disso, uma profeta veio em casa e ela falou para mim: Carol, Deus está me dando uma palavra para você, que é a palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje. Ela me deu a palavra de Jó. E mal sabia eu que a perda do bebê foi só a primeira etapa do sofrimento que eu ainda ia passar. Eu passei muitas coisas aquele ano. Aquela gestação virou câncer, eu passei por quimioterapia, eu perdi boa parte do meu cabelo, eu tive 7 processos na minha empresa sem ter feito nada de errado. Bateram no meu carro 2 vezes, arregaçaram a minha porta. Minha melhor amiga mudou de cidade, a moça que trabalhava na minha casa há 5 anos engravidou e saiu, que ironia, né? E eu passei por muitas coisas, tenho passado ainda. E essa palavra de Jó, ela ressoou no meu coração. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E nós vamos falar um pouquinho como lidar com as adversidades da vida. Então eu queria que vocês abrissem comigo em Jó 1, de 1 a 8. E o primeiro ponto que eu vou falar é sobre posicionamento em meio à adversidade. Então eu vou ler aqui muito rápido, tá? A parte eu vou contar, porque a história de Jó é bem longa, são 42 capítulos. E na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Era o homem mais rico do Oriente. Eu já estou pulando para o 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento em meio à adversidade. Aqui a gente vê que várias vezes Deus repete que Jó era o quê? Íntegro, que Jó era irrepreensível, que Jó temia Deus e que Jó evitava o mal. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre esses 4 pontos. E a primeira coisa que eu quero falar, essas 4 coisas que Deus fala sobre Jó, eles apontam para o caráter de Jó. Sobre quem Jó era. Você vê que Jó, ele era essa pessoa, porque os filhos dele davam banquetes, ele ia lá e se preocupava: meu Deus, vamos fazer um sacrifício aqui, será que meus filhos estão amaldiçoando a Deus de alguma forma? Eu vou fazer um sacrifício pelos meus filhos, porque talvez no íntimo eles tenham pecado. A preocupação de Jó em relação a agradar a Deus, esse era o seu caráter.
E aqui, quando eu falo sobre caráter, essa bela arte aqui que nós fizemos, obrigada Bia e Miriam que me ajudaram. Isso aqui não parece, mas é um iceberg. Quantos já viram um iceberg? Uma foto, uma imagem, alguma coisa, né? O iceberg, ele é uma montanha de gelo. Vamos fingir que isso aqui é um iceberg, tá? É uma montanha de gelo que se forma na água. E os icebergs, normalmente, eles ficam assim, ó, 20% para fora da superfície e 80% abaixo da superfície. Eu costumo falar que a nossa vida, quem nós somos, é como um iceberg. Existem os 20% que fica acima da superfície, que é o que as pessoas podem ver. É o teu temperamento, é os seus dons, os seus talentos, é aquilo que é mais visível para as pessoas que não te conhecem de perto. Os 80% que ficam abaixo da superfície, elas falam sobre o seu caráter. Elas ficam abaixo da superfície, as pessoas não podem ver, mas vou falar uma verdade para vocês. Quando o Titanic passou por um iceberg, o que afundou ele não foram os 20% que estavam em cima, os 80% que estavam lá embaixo afundaram o Titanic. O nosso caráter é o que nos afunda ou é o que nos levanta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós passamos por momentos de adversidade, sabe o que acontece? Essa superfície que está aqui, essa água, ela baixa. E sabe o que começa a vir para fora? O que ninguém podia ver. Quando nós sofremos, quando nós passamos por dor, por traumas, por sofrimento, o que vai começar a aparecer não é só mais os 20%. O que estava abaixo da água começa a vir à tona. E eu vou falar um pouquinho sobre as 4 características do caráter de Jó. Jó era irrepreensível. Eu coloquei uma frase aqui que fala: nossa reputação é construída sobre o que fazemos, os 20% ali, o que a gente faz. Mas o nosso caráter é construído sobre o que resistimos. Ser irrepreensível é dizer não, quando se é muito mais fácil dizer sim. É estar disposto a se prejudicar para fazer o que é correto e justo. Isto é ser irrepreensível. Depois Deus fala sobre integridade. E eu coloquei aqui, a integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. Integridade é sempre escolher pelo que é certo, o que é ético, o que é moral, andar pelo caminho que é nobre. O que você faz quando ninguém está olhando? Que decisões você toma quando ninguém está vendo? Quem você é de verdade quando está só você e Deus? Quando só Deus pode ver o que você está fazendo? Isso é integridade. Teve uma vez que a gente tinha acabado de mudar para São Paulo. Eu tinha 19 anos, o Thiago tinha uns 20 para 21. E minha mãe deu um carro pra gente. Minha mãe e meu pai, eles deram um carro pra gente dividir. E aí minha mãe fez o seguro no nome dela, porque como a gente era menor de 21 anos, o seguro ia ficar muito caro. Ela pôs o seguro no nome dela. E o cara do seguro esqueceu de pôr que tinha motorista abaixo de 25 anos, ou 21, não me lembro. E aí o Thiago um dia veio trabalhar aqui em São Paulo, ali em Pinheiros. Ele estacionou o carro e foi trabalhar. Quando ele saiu do trabalho, cadê o carro? Tinham roubado. Aí a gente foi fazer o boletim de ocorrência. Aí o que aconteceu? O cara do seguro falou: olha, dona Regina, eu não coloquei que tinha motorista abaixo de 25 anos. Se você colocar no boletim de ocorrência que você estava com o carro, o seguro vai te pagar o carro completo, tabela FIPE. Se você colocar que era o teu filho que estava dirigindo o carro, vocês não vão receber nada. Ele falou: troca lá no boletim de ocorrência. Coloca que era você que estava dirigindo, ninguém vai saber. O carro foi roubado quando não tinha ninguém no carro. Aí meu pai, eu falo, criança, filho, aprende muito mais por exemplo do que por fala, né? Meu pai, ao longo da vida, ele sempre me ensinou muita integridade. Não foi por fala, foi por agir. Eu lembro que nesse dia meu pai virou para minha mãe e falou assim: olha, Regina, nós não vamos fazer isso. Sabe por quê? Eu prefiro perder o carro que perder a minha integridade. Nós não vamos mentir, nós vamos falar a verdade. Se Deus quiser nos dar o dinheiro mesmo assim, Ele vai dar. E se Ele não quiser, Ele não vai dar. Mas nós não vamos mentir. E a gente não mentiu. E vou te falar uma coisa, nós perdemos o carro. Nós ficamos lá pagando o carro porque ele estava parcelado. Por muito tempo eu e o Thiago ficamos sem carro. Mas foi uma lição que eu levei para a minha vida. E isso é ser íntegro. É você escolher pelo que é certo, pelo que é justo, mesmo quando você vai se prejudicar.
Em segundo lugar, ele fala que Jó era um homem que temia a Deus. Era um homem que temia a Deus. Quando a gente fala temor do Senhor, as pessoas pensam muito numa questão de medo, talvez de um Deus que é poderoso e que Ele pode nos destruir de alguma forma. Mas o temor de Deus, ele não é isso. Quando eu era mais nova, adolescente, a gente falava muito mais sobre santidade, sobre temor do Senhor naquela época, né? Era um tema muito falado, hoje em dia a gente fala muito menos. Mas eu lembro que eles me deram uma pulseirinha no acampamento que eu fui, acho que eu tinha uns 13 anos. E aí uma pulseirinha que vinha escrito assim, o que Jesus faria? E a gente ficava com essa pulseira no braço o dia inteiro. Porque era uma pulseira para nos lembrar o que Jesus faria nessa situação do meu dia. Todos os dias. Eu andava com aquela pulseira e me perguntava, o que Jesus faria aqui agora? O que Jesus faria? Será que eu estou agindo como Jesus agiria? Isso é temor do Senhor. Não é fazer porque a gente tem medo. O temor do Senhor, ele tem a ver com reverência e respeito. O temor do Senhor envolve uma profunda reverência e respeito por Deus. Eu reconhecendo a grandeza, o poder e a santidade de Deus. O temor do Senhor, ele também tem a ver com obediência e submissão. O temor do Senhor também implica em obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com a sua palavra. Mas o temor do Senhor também tem a ver com amor e confiança. Você obedece a Deus, você teme ao Senhor, você age de acordo com a palavra de Deus. Você obedece porque você ama, porque você confia, porque você sabe que um pai, ele nunca vai falar para um filho, não faz isso por querer o mal do filho. Um pai sempre vai falar, não faz isso por amor aos seus filhos. E assim a gente obedece a Deus, porque a gente confia nele como pai. Em quarto lugar, o temor do Senhor, ele tem a ver sim com evitar o pecado. Tudo que a gente fala até aqui, ele aponta para um lugar de santidade. Se o temor do Senhor não te purificar, se o temor do Senhor não te levar pelo caminho da santidade, você não está vivendo isso plenamente. Porque o temor do Senhor, ele sim nos transforma, ele leva a gente para o caminho que é estreito. E por último eu falo que o temor do Senhor, ele nos leva para o caminho da sabedoria e conhecimento. Como é que a gente vai saber o que é certo se a gente não conhece a palavra de Deus? Se você é negligente em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em se aprofundar na palavra de Deus, não tem como você ter temor do Senhor. Porque você não conhece a palavra de Deus, você não conhece a verdade, você não conhece o que é certo. O teu conhecimento está aqui na superfície, você não vai conseguir viver da forma como você deveria. E por último ele fala que Jó evitava o mal. E eu coloquei o versículo de Provérbios que fala, não entres pela vereda dos ímpios, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. A gente deve evitar o mal. E aqui, Jó continua, né? Continua na história de Jó. E depois que o diabo se apresenta diante de Deus, muitos conhecem já a história, o diabo toca na vida de Jó e ele tira tudo o que ele tinha. Antigamente, a riqueza das pessoas não era ligada a dinheiro, não existia dinheiro, moeda. A riqueza das pessoas era em bens materiais. Então Jó tinha o quê? Muitos animais. Isso era a riqueza de Jó. Ele perdeu todos os seus animais. Imagina que você tem lá 100 mil reais na conta, 10 mil reais na conta, você perde tudo, você não tem outra fonte de entrada, ele perdeu tudo. Jó tinha o quê? 10 filhos, ele perdeu os 10 filhos, do dia para a noite, tudo na mesma noite. Jó perdeu tudo o que ele tinha vários empregados, ele perdeu todos os empregados. Quando a gente lê isso, parece uma coisa assim, Jó perdeu tudo. Alguém aqui já perdeu um ente querido? Alguém aqui já perdeu um filho? Vocês têm noção do tamanho desse sofrimento? Imagina perder 10. E ao mesmo tempo perder tudo o que você tem. Foi o que aconteceu com Jó. E vou falar uma coisa. Sabe o que Jó disse assim que ele recebeu essas notícias? É surpreendente. Eu duvido que muitos de nós falaria o que Jó falou. Mas Jó falou o seguinte. Em Jó 1:21 ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome
do Senhor. Quantos louvariam o nome do Senhor num momento como esse? Quantos de nós? Eu vou te falar, é muito difícil, tá? É muito difícil. E aí em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Aí quando a gente vê aqui, o que apareceu de Jó? Quando o sofrimento veio, o que veio à tona? Dos 80% dele aqui que estava abaixo da superfície. Quem ele realmente era. Jó era íntegro, Jó era irrepreensível, Jó temia ao Senhor. Ele evitava o mal, e quando o sofrimento veio, quem ele era apareceu. Quem você é sempre vai aparecer quando você passa por dor e por sofrimento. Eu vou continuar a história aqui de Jó, agora de 9 a 19. E aí o diabo se apresenta diante de Deus e fala: ai, por que Jó não teme ao Senhor? Porque Jó tem tudo, Jó é rico, Jó tem filhos, Jó tem muitos filhos, ele é muito abençoado, ele não tem motivos para temer ao Senhor. Aí o Senhor fala: então tá, vai lá, toca nele, só deixa Jó vivo, deixa Jó em paz, não toca no meu filho, mas pode tocar em tudo que ele tem, né? E ali acontece que o diabo tira tudo dele. E aí eu falo, existe uma movimentação espiritual em meio à adversidade. Olha o movimento que está acontecendo. Jesus pergunta assim para Satanás: Satanás, onde você estava? Ele fala: perambulando pela terra. Vou te falar, às vezes a gente esquece que a gente vive na terra e que existe um reino espiritual se movimentando a todo momento. Nós não somos seres apenas físicos, nós somos espírito também. E existe um reino espiritual acontecendo, vou te falar agora, nesse exato instante. Existe um reino espiritual se movimentando aqui. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Jó estava lá vivendo a vida dele, e Jó não imaginava que o diabo estava lá se apresentando diante de Deus, pedindo para tocar na vida dele. Vocês me entendem? Existem coisas espirituais acontecendo sobre as nossas vidas. E às vezes a gente vive alheio a isso. A gente se esquece disso. E eu coloquei um versículo aqui que Pedro fala: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E em Efésios fala: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. O Oliver não pregou sobre oração semana passada? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente não entende o poder de uma oração. Enquanto a gente não entender que ao momento que você se ajoelha e ora, os céus se movem, que quando você profere a palavra de Deus na sua casa, você está lutando no espiritual, que quando você louva, o inferno treme, os demônios correm. Enquanto você não entender essa realidade, a gente não levar isso a sério, nós não vamos conseguir estar bem posicionados em meio à adversidade. Porque é quando a gente passa por luta que é quando a gente mais tem que guerrear. E a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra, ela é espiritual. E Deus está formando aqui guerreiros. Eu falo, tempos de guerra formam homens fortes. E vou te falar, se você ainda não entendeu que a gente vive tempos de guerra espiritual, vamos acordar nessa manhã. Porque a gente vive tempos de guerra espiritual. Está acontecendo, está acontecendo. Será que você está vivendo e deixando a vida passar, achando que você está simplesmente trabalhando, formando a sua família, passando por uma dificuldade aqui, passando por uma dificuldade ali? Será que você entendeu realmente que existe uma guerra espiritual acontecendo e que tudo vai convergir para a volta de Jesus? Tudo vai convergir para a volta de Jesus. Até que Ele venha, nós estaremos em guerra. Até que Ele venha, existe reino espiritual lutando pela sua vida, pela sua família. O que o diabo mais quer é destruir as famílias. Ele luta contra isso, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir a igreja, ele quer ver você longe daqui. Ele quer ver você só assistindo culto online e daqui a pouco nem aparecendo mais.
Ele quer entrar na tua família. Enquanto a gente não entender que a gente precisa vigiar, que a gente precisa estar sóbrio, que a gente precisa estar firmado na palavra, que a gente precisa estar orando, a gente precisa estar lendo a palavra, a gente precisa estar declarando a palavra nas nossas casas, na nossa vida. A gente precisa entender a seriedade disso. Como o Oliver disse, orar sem cessar, ter constância, práticas espirituais. A gente precisa estar vestido da armadura. Quantos conhecem o versículo da armadura? Fala comigo. Cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus, senão a gente não está preparado para a guerra. E aí eu vou continuar um pouquinho a história aqui de Jó. E aí eu vou para Jó 2. E aqui de novo o diabo se apresenta diante de Deus. Só que agora ele fala assim: Deus, é muito fácil Jó perder tudo o que ele tem enquanto ele está bem, ele está saudável, ele está ótimo. Deixa eu tocar na saúde de Jó. O Senhor vai ver que Ele vai te amaldiçoar a hora que eu tocar na saúde dele. Imagina um homem que já perdeu tudo. Ele vai lá, ele toca na saúde de Jó. E Jó adoece. A pele dele começa a descamar. Fala que Jó começa a arrancar os pedaços da sua pele. Olha a situação. E aí a mulher de Jó chega em Jó 2:9. E ela fala: Jó, eu imagino, né? Que é a mulher que não é sábia, tá, gente? Ela chega e fala: Jó, você ainda mantém a sua integridade? Olha aqui, os 80%. Amaldiçoa Deus e morre. Olha o que a esposa falou para ele. Ainda assim você está sendo íntegro? Amaldiçoa Deus. Deus não te quer mais. E o que Jó responde para ela? Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quantas vezes a gente canta aquela música, né? A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A porta aberta é Deus e a porta fechada é Deus. É isso que Jó está falando aqui. Deus dá, Ele Deus tira. Ele dá o bem, Ele dá o mal. Ainda assim, eu louvo a Deus e Jó não peca com seus lábios. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a resiliência. Vamos pensar na mulher de Jó. Pensa numa mulher que perdeu 10 filhos. Como você imagina que essa mulher está emocionalmente? Quebrada, arrebentada. É uma mulher triste, desgostosa com a vida, desesperançosa. É uma mulher que não consegue seguir em frente. Ela não consegue superar aquela dor que ela passou. Eu vou falar, eu conheço pessoas que perderam filhos. Conheço pessoas que perderam filhos. Eu conheço pessoas que perderam pai muito cedo. E vou te falar, é uma dor que nunca termina. Não adianta você falar para uma pessoa que perdeu alguém que é muito amado, que aquilo vai passar. Aquilo nunca passa. É uma pessoa que sempre vai fazer falta. É uma dor que sempre vai ficar no coração de alguém. Então, eu conheço umas pessoas que perderam o pai com 14, com 15 anos, né? E apesar de seguir a vida e continuar bem, cada vez que tem uma festinha de 15 anos, cada vez que tem uma formatura, eles choram porque lembram do pai. Poxa, meu pai não está aqui. Meu pai não está aqui. Então, imagina uma mulher que perdeu 10 filhos. 10 filhos. Quem tem filho aqui, imagina a dor de perder um filho. Ela não conseguiu superar aquele trauma. Ela não conseguiu superar aquela dor. Ela ficou presa na dor que ela estava sentindo. Só que Jó tinha algo de diferente. O que Jó tinha? Ele tinha fé. Ele realmente cria na existência de Deus. E que Deus é o dono de todas as coisas. E que Deus tem o controle de todas as coisas. Quando a gente fala de fé, parece um conceito abstrato.
O que é fé? O que é fé? Acreditar no que não se vê. Ok, será que eu tenho fé? Eu vou te explicar o que é fé. A fé, ela acontece dentro da tua mente, dentro dos teus pensamentos. Todo ser humano, ele tem crenças e valores a respeito de tudo na vida. Todo ser humano tem. Então, eu vou te falar, você tem uma crença que eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar muito. Dinheiro depende 100% do meu trabalho. É uma crença que talvez você formou aí ao longo da sua vida e das suas experiências, tá? Mas o que a palavra de Deus fala? Que Deus é o nosso provedor, que Ele cuida de nós. Ele fala, sim, trabalhe, mas quem provê sou eu. Então, o que acontece? Se a pessoa ela tem essa crença de que o dinheiro depende 100% dela trabalhar, o que acontece quando ela perde o dinheiro dela? Quando ela perde o emprego? Quando ela passa por uma crise financeira? O que acontece? Desespero, ansiedade, crise de pânico. Porque o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? De onde eu vou tirar dinheiro? Como eu vou sustentar a minha família? Por quê? Ela acredita que se ela não trabalhar, ela não vai ter dinheiro. E ela não consegue entender que quando Deus fala que Ele é o provedor, independente de nós. Aí o que acontece? Você pega a tua crença, a nossa crença lá. Eu trabalhando, eu vou ganhar dinheiro. Se eu não trabalhar, não vou ganhar dinheiro. Aí eu coloco a luz da palavra de Deus. O Senhor vai prover para mim. Eu tenho que confiar no Senhor. O que é isso? Fé. Vocês entenderam o que é a fé? Isso é fé. É você pegar uma situação que você acredita que não tem saída. É você pegar uma crença, um valor central que você tem e coloca a luz da palavra. Aí você vai viver verdadeiramente fé. Eu falo que a fé é como combustível da resiliência. O que é resiliência? Segundo a neurociência, a capacidade do cérebro de se adaptar às situações. Então, a gente passou por um trauma, passou por uma dor, passou por um sofrimento. O cérebro tem uma plasticidade, ele se adapta em resposta àquilo. E a fé é o combustível que te leva para esse lugar. A fé, ela te leva do ponto A, que está lá medo, desespero, dor, ansiedade. E a fé, ela te carrega como se ela estivesse abastecendo seu carrinho. E ela te leva para o ponto B, que é um lugar do quê? Paz, que excede todo entendimento. É um lugar de confiança no Senhor. É um lugar de resiliência. Vocês estão me entendendo? Enquanto a gente não viver fé de verdade, dentro da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos valores e das nossas crenças, a gente vai continuar se desesperando, a gente vai continuar com ansiedade, a gente vai continuar preocupado. Aí eu coloquei uma frase aqui de John Piper, que ele fala: minha mente é o campo de batalha onde a guerra espiritual é travada. Aí o diabo se opõe à verdade e tenta substituí-la por mentiras. E o Espírito de Deus me dá poder através da palavra e da oração para desmantelar as fortalezas do diabo e substituir as mentiras pela palavra de Deus. Olha como é profundo esse pensamento. Ele está falando das duas coisas. Ele está falando aqui da fé, firmado na palavra de Deus, e está falando sobre a guerra espiritual que é travada dentro de nós. Isso acontece na nossa mente. E por último, eu falo que quando Jesus estava lá no último dia dele antes de ir para a cruz, ele chega em Pedro, ele fala: Simão, Simão, o diabo vai te tentar. E aí ele fala: mas eu orei por você. Imagina qual foi a última oração de Jesus por Pedro. Jesus podia ter orado: Pedro, eu oro para que você seja ungido, para que você leve a minha palavra, tal. Pedro, eu oro para que você tenha uma vida abençoada. Ou ele podia ter orado: Pedro, eu oro para que você seja forte. Não. Sabe o que ele ora por Pedro? Pedro, eu oro que no momento que você passar por uma adversidade, que você não perca a sua fé. É isso que Jesus ora por Pedro. É a última oração que Jesus faz por Pedro.
Ele fala: Pedro, eu oro para que você não perca a sua fé diante de uma adversidade. Porque eu vou falar, queridos, se você tiver sua fé, podem te tirar seu carro, podem te tirar sua casa, podem tirar alguém que você ama, podem tirar tudo o que você tem, a sua saúde, mas ninguém tira a sua fé. Ninguém pode tirar a sua fé, a não ser que você escolha abrir mão dela. A fé é algo que ninguém toca. Por último, vou continuar aqui na história de Jó. Jó começa a passar por capítulos e mais capítulos e mais capítulos de indagação. Quantos de nós não estamos passando por dificuldade? Quando a gente passa por uma adversidade, a gente fica: Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? A gente não entende. E eu estou falando de coisa séria. Tem gente que passou por abuso quando é criança. Tem gente que perdeu entes queridos muito cedo. Tem gente que enfrentou doenças incabíveis, inimagináveis. E é nessas horas que a gente se pergunta: por que, Deus? Por que comigo? Olha aí, todo mundo tem pai e tem mãe. Por que eu perdi minha mãe tão cedo? Deus, olha aí, todo mundo está bem, está feliz. Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu tenho que enfrentar isso enquanto está todo mundo saudável? Olha aí, todo mundo tendo filho. Por que eu não posso ter filho? Eu conheço pessoas que têm 45 anos e não podem mais ter. E a pergunta é: por que, Deus, eu não posso ser mãe? Todo mundo engravida, por que eu não posso ser mãe? Tem muitos porquês que a gente passa. E eu vou te falar. Vou até falar o nome do ponto aqui. O silêncio de Deus em meio à adversidade. Tem hora que a gente está passando por uma adversidade que parece que tudo que a gente ouve de Deus é silêncio. E eu vou te falar, existe um porquê. Por que Deus não nos responde em meio à adversidade? Por que Deus parece que está em silêncio quando eu estou passando pela fase mais difícil da minha vida? Exatamente porque Ele está gerando em você fé. Se tudo na nossa vida tivesse resposta, se tudo na nossa vida tivesse um porquê, se a gente já soubesse que tudo ia ficar bem no final, a gente não desenvolveria fé. E eu não falei que a gente vive tempos de guerra? Que Deus precisa formar guerreiros? Guerreiros não são formados em tempos de paz. Guerreiros são formados em tempo de guerra. E aqui Tiago fala: meus irmãos, considerem grande motivo de alegria o motivo de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não só isso, mas também nos gloriamos, Romanos, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Vou te falar uma verdade da neurociência: só existe uma emoção que gera autorreflexão e amadurecimento. Sabe qual é? Essa única emoção que gera autorreflexão e amadurecimento? Tristeza. Tristeza. Se você não passa por tristeza, se você não passa por frustração, se você não passa por sofrimento, você jamais vai desenvolver um caráter aprovado. Os pais que tentam tirar todo o sofrimento dos filhos, só dá alegria para os filhos, só dá bem-estar, tira todo tipo de frustração dos filhos. O que eles formam? Crianças mimadas. Deus, Ele não está criando crianças mimadas. Deus está formando guerreiros para esse tempo que é aqui e agora. A gente precisa entender que Deus não vai te responder por quê. Porque você precisa desenvolver sua fé. Porque você precisa desenvolver caráter aprovado. Porque você precisa amadurecer. E às vezes é difícil para a gente entender isso. Olha Jó, ele era um homem aprovado por Deus. E ainda assim ele passou por tudo que ele passou. E vou falar, os amigos dele traíram ele no pior momento da vida dele. Quando ele estava mais sofrendo, os amigos começaram a acusar Jó: você pecou. Você só pode ter pecado para Deus ter feito tudo isso com você. Sabe quando você está no seu pior momento, seus amigos viram as costas para você?
Sua mulher vira as costas para você. Jó tinha um caráter aprovado, ele passou por tudo isso. Imagina nós. Imagina nós que temos ainda tanto para aprender. E eu falo, Deus, Ele é um Deus que não tira o nosso sofrimento. Você pode ver ao longo da Bíblia, você vê histórias de grandes homens de Deus. Todos eles passam por muito sofrimento. Daniel foi jogado numa cova de leões. Davi enfrentou Golias, foi perseguido. José foi vendido como escravo. Foi preso, passou por todo tipo de sofrimento. Eu nunca vi na Bíblia algum deles orando, Deus me tira o meu sofrimento. Eles nunca oram para Deus tirar o sofrimento. Sabe por quê? Apesar do sofrimento, Deus, Ele nos dá a graça para passar por cada estação. Deus, Ele é um Pai que Ele quer nos formar. Ele trabalha através da dor, Ele trabalha através da tristeza, mas Ele também não nos dá o que a gente não pode aguentar. Você vê, Daniel é jogado na cova dos leões, mas Deus vai lá e faz um milagre. Os leões não mordem ele. Quando Medraque, o Sadraque e Abednego vão passar pelo fogo, eles não se queimam. Cara, é na hora da adversidade que Deus vem com milagre, que Deus vem com poder, que Deus vem com graça. Ele não vai te tirar do teu sofrimento, mas eu posso te garantir que Ele vai te dar a graça que você precisa para passar, porque Ele é poderoso. E é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta, que a glória de Deus se manifesta. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Ao final de toda a experiência de Jó, ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Olha como isso é forte. E eu falo que Jó, ao final da experiência dele, no momento que ele ora pelos amigos que traíram ele, Deus restitui tudo em dobro para ele. Só que quando eu trouxe essa palavra para pregar, eu falei, o pessoal pega essa parte final, né? Deus vai te restituir tudo em dobro, você vai receber muitas bênçãos se você for aprovado. Eu vou te falar, eu passei por muito sofrimento e eu não recebi tudo em dobro. Eu não recebi muitas bênçãos. Mas eu posso falar que meus olhos viram ao Senhor durante esse tempo. Se você chegar ao final da sua adversidade e você falar, Deus não me recompensou, eu vou te falar, se você puder ver a Deus de outra forma, se você se aprofundou na presença de Deus, se através da tua dor você encontrou a Deus de outra forma, isso já valeu a pena. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar. Quando eu passei pela quimioterapia, eu tive uma reação e minha boca encheu de feridas. Muitas, enormes, assim. Eu não conseguia beber água, eu não conseguia engolir, eu não conseguia comer. E eu fiquei internada vários dias. Teve dias que eu chorei e eu falei, eu não vou aguentar. Tem hora que a gente fala, eu não vou aguentar. Mas aí Deus se manifesta e Ele vai dando graça. Ele traz amigos para orarem por você. Eu sei que muitos aqui oraram por mim, essas suas orações me sustentaram. Eu lembro quando meu cabelo começou a cair, eu estava viajando. E eu puxava meu cabelo e saíam tufos assim, tufos. E eu sou meio Sansão, meu cabelo é minha força, sabe? Eu sem cabelo me sinto muito estranho. Eu sempre gostei de cabelo comprido e tal. Aí meu cabelo começou a cair, eu lembro que eu liguei pro meu irmão chorando. Falei, Thiago, eu tô doente, eu aguento a doença, mas assim, eu não vou aguentar ficar careca, eu não vou aguentar perder meu cabelo, eu vou ficar muito mal. Aí meu irmão falou, calma, Deus vai te dar graça. E Deus nos sustenta, sabe? Ele nos sustenta, Ele nos dá graça. Ele faz com que a gente entre num novo nível de confiança nele, de fé, de intimidade, uma nova forma de ver a Deus, de conhecer outros lados de Deus que talvez a gente ainda não tenha experimentado.
Esse é o poder que tem a adversidade na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar por pessoas que estejam passando por algum momento de adversidade. Eu queria chamar os pastores aqui na frente. Se você sente no seu coração que você tem passado por um momento de adversidade, por um momento difícil, se você está passando pelo fogo, ou talvez você está passando uma estação de cinzas na sua vida, eu queria te convidar a vir aqui na frente e receber uma oração. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente se levantar e vir aqui na frente, mas são os momentos que a gente mais precisa de sustentação, de oração. Vamos fechar nossos olhos.